E como você viu aí na reportagem, não são só as crianças e os adolescentes que estão com dificuldade de dosar os acessos às redes sociais. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Luiz Felipe Gonçalves de Carvalho, que é sociólogo. Felipe, boa noite, bem-vindo à revista. Boa noite, agradeço o convite. Bom, Felipe, a gente acompanhou agora na reportagem e tem visto no dia a dia mesmo a dependência que as pessoas têm no celular. A ansiedade por ficar sem o celular já é até uma patologia chamada nomofobia. Qual o impacto dessa dependência nas relações, no trabalho, no cotidiano, enfim? Bom, é uma reportagem muitíssimo importante, porque eu acredito que isso seja ou o mal do século, ou pelo menos a causa deles, né? A gente tem um livro recente que foi lançado, chama Geração Ansiosa, de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. Ele está mostrando o impacto na saúde mental das pessoas, principalmente jovens e adolescentes, nos Estados Unidos, né? Os números são alarmantes. Houve um crescimento de ansiedade e depressão na casa dos 150% em 2010. E ele reputa isso completamente ao uso das redes sociais. E o que é muito interessante também na reportagem, que a reportagem mostrou, isso é um vício, né? A gente está falando sobre vício, as pessoas estão tentando limitar e não conseguem. Então existe um problema aí, né? Uma coisa são as facilidades que as redes sociais, a internet, as tecnologias oferecem, outra coisa é o abuso delas, né? Então, existe um apelo dessas ferramentas ao nosso cérebro, à nossa capacidade cognitiva que parece imparável, né? Então, é um problema que a gente tem que lidar mesmo. Agora, Felipe, você acha que a pandemia acabou intensificando esse comportamento? Com certeza. Porque, veja, eu estava vendo os números aí de você, da reportagem, né? É uma pesquisa bastante interessante que foi feita no Brasil, e pensando uma coisa: quanto mais tempo se passa na internet, nas redes sociais, menos tempo se passa fora da internet. Isso é óbvio, né? E a gente precisa, o ser humano, ele precisa de interação física, é uma necessidade fisiológica, social, né? A aprendizagem social, ela acontece na nossa relação física. Então, criança que brinca com umas com as outras, elas aprendem. O Jonathan Haidt mostra isso no livro dele também, né? Que elas aprendem a negociar, né? A entrar em brincadeiras, a sair de brincadeiras, competências e por aí vai. E como você bem falou, né, a pandemia dificultou bastante o brincar livre, né, o acesso que a gente tem a outras pessoas, fisicamente falando, e isso tudo fortaleceu o ambiente virtual, né? Então, mas não dá, eu acho, para a gente colocar tudo na conta da pandemia, porque isso é um processo que vem acontecendo já desde 2010, pelo menos, que foi quando as redes sociais, e principalmente o Instagram, se fortaleceram bastante, principalmente algumas ferramentas dessas redes sociais que permitiram uma interação imediata, né, com o botão curtir, por exemplo. O botão curtir ele mudou tudo, né, na vida da gente e na vida das redes sociais, principalmente dessa geração nova, chamada geração Z. Certo, mas não dá para negar que a tecnologia é muito importante, especialmente para o trabalho. Mas muitas pessoas não conseguem separar o horário ali de lazer do trabalho. Como isso pode prejudicar a qualidade de vida dessa pessoa? Bastante. E isso realmente é interessante você levantar isso, porque isso é um agravante mesmo, né? Eu acho que essa dificuldade em conciliar a vida pessoal e vida profissional é uma coisa que eu acho que existe desde sempre, principalmente desde a Revolução Industrial, né? Isso melhorou muito, né, com leis trabalhistas e tudo. Agora, eu acho que a tecnologia, de fato, ela pode dificultar, né? Porque as pessoas conseguem levar o trabalho para casa de um jeito mais fácil. Existem leis que dificultam, né? Leis trabalhistas no Brasil, pelo menos, elas punem, né, pessoas que estão trabalhando de casa, ou seja, se estiver mandando um e-mail de casa,
isso é considerado trabalho fora do horário. Mas no que nós como indivíduos, né, a gente tem que tentar limitar tudo isso, porque o nosso lazer, nossos momentos de lazer, nossos momentos de silêncio, nossos momentos em lugares onde a gente se sente completamente descontraído e em lugares onde a gente confia são muito importantes para a nossa saúde mental. Né? Eles fortalecem a nossa criatividade, enfim, nosso autoconhecimento, estarmos em nós mesmos, né? Então essa divisão é bastante importante. É complicado separar porque tudo está aqui na mão, né? Agora, a pesquisa mostrou que, independentemente da idade, os internautas gastam mais tempo nas redes sociais do que em outras plataformas. Falando sobre o Instagram especificamente, passar tanto tempo vendo a suposta vida perfeita das pessoas, né? Eu digo suposta mesmo, pode ter impacto na percepção da própria realidade? Completamente, porque como você mesmo você falou a palavra suposta de um jeito bastante enfático, e eu achei que foi muito boa a sua colocação, porque ela dificulta a nossa percepção da realidade, porque dificulta a nossa percepção da realidade, porque se cria uma realidade diferente ali, né? Então a foto ali, os textos, eles aceitam qualquer coisa, né? E aí a gente, na nossa aprendizado social, na nossa fase de aprendizagem social, por isso que isso é muito importante limitar, principalmente para crianças e adolescentes, principalmente no momento da puberdade, e a Noruega fez isso sempre na vanguarda de boas decisões, né? Isso é muito importante, porque a gente, na nossa aprendizagem social, a gente cria ídolos, né? Existe um viés de prestígio que a gente precisa de criar referências, né? Isso é normal, né? E quando a gente cria referências que não são reais, a nossa capacidade de atingir essas referências ficam cada vez mais distantes. Então, assim, se democratiza os desejos, né? Porque a gente está na internet, a gente está em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? Então, se democratiza desejos, se impõem desejos, criam-se novos desejos. Ou seja, isso é democrático, mas a capacidade de acessar esses desejos e de supri-los não é nada democrático. Então, ou seja, o Instagram, a gente tinha lá atrás uma dificuldade com fotos, né, com você ser capaz de criar fotos que remover problemas. Hoje o Instagram faz isso com filtros, é a coisa mais fácil que tem, né? Então, cria-se uma nova realidade e, por isso, a realidade mesmo, de fato, fica secundarizada e a gente não quer mais viver nela, né? É verdade, fica menosprezada. Muito obrigada, Felipe. Um abraço para você.